Que o agronegócio é o motor do Brasil, todo mundo já sabe. Mas tem um recorte, uma atividade em específico, que é a produção de ovos caipiras, e tem entrado nas estratégias de geração de renda do campo. Por isso, no vídeo de hoje eu trago 3 motivos para você olhar com carinho e investir na produção de ovos caipiras. E se você ainda não me conhece, eu sou o professor César. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à Escola de Avicultores. E é claro, assim como todo negócio, seja ele do agro ou não, demanda trabalho, demanda estudo, demanda planejamento e principalmente saber que você vai ter os altos e baixos. Todo negócio, todo empreendedor está sujeito a passar pelos altos e baixos, pelas flutuações naturais do mercado. Mas falando em mercado, a produção de ovos caipiras é um mercado promissor e que se provou ao longo do tempo. Se você olhar para trás, nos últimos 10, 15, 20 anos, esse mercado consolidado vem cada vez mais crescendo e se desenvolvendo. Essa é a métrica mais importante, é olhar para trás e ver que o crescimento ele é contínuo, ele não para. Todo ano a gente tem recordes basicamente de produção, de consumo, e é isso que é um dos motivos que faz muita gente entrar no negócio. Primeiro, porque o ovo ele é muito versátil. Ele já é considerado o principal alimento do mundo, um dos alimentos de maior qualidade do planeta. Só perde para o leite materno, mas como eu costumo brincar, a gente não toma leite materno depois dos 2, 3, 4, 5 anos de vida no máximo. Se mamar muito aí, minha filha mamou até os 2 anos. Mas se mamar muito, vai até os 5, né? Não mama quando é adulto, não mama quando é adolescente. Por isso, o ovo é o melhor alimento do mundo, porque é o que a gente consome nas outras fases de vida. E um ponto importante é que ele é muito versátil, ele vai para tudo. Ele vai em receitas de pães, de doces, de bolos, em receitas gerais, vai como acompanhamento, como café da manhã, como almoço, como jantar. Então ele é muito versátil. E falando em ovo caipira principalmente, aí entra uma outra sacada, porque o mercado consumidor cada vez mais atento, cada vez mais antenado, principalmente querendo saber de onde está vindo o alimento que ele está consumindo, como aqueles animais foram tratados até aquele alimento chegar na mesa dele. O bem-estar animal está cada vez mais presente. Vamos lembrar que a produção de ovos no Brasil é gigantesca e 95% dos sistemas de produção é de gaiola. São ovos advindos de sistemas convencionais, das galinhas criadas em gaiolas. E um mercado crescente que está expandindo muito do ovo caipira exatamente pega um nicho que está preocupado, está cada vez mais antenado e quer consumir um produto de qualidade, que respeita o bem-estar animal, que respeita as questões ambientais, que respeita as questões sociais, a sustentabilidade de maneira geral. Então a gente tem um mercado muito promissor, muito grande e crescente para o ovo caipira, para o ovo de maneira geral. Para o ovo caipira um recorte específico, nichado que a gente fala, mas também muito forte. E uma coisa que chama atenção aqui sobre mercado, que eu queria compartilhar com vocês, e sobre projeções de aumento de consumo, do que vai ser lá na frente, né? Vamos olhar essa tabelinha, não dá para ver muita coisa porque ela é bem grande, ela está pequena aqui do lado, mas é só para entender que o Brasil ele está na posição 17 de consumo de ovos per capita. Isso é muito interessante. O Brasil é só o 17º país do mundo em consumo de ovos. A gente perde para 16 países aí que consomem mais ovos que a gente. Japão, México, sempre liderando essa lista. Assim, é claro, como o consumo na China é muito forte. E a Argentina, um dado interessante para a gente discutir isso, olha só. Em 2022, que são as projeções que a gente tem fechada, a Argentina, com cada argentino, teve um consumo de 314 ovos no ano. E cada brasileiro, nesse mesmo ano, consumiu 241 ovos. A gente está falando de uma diferença de 73 ovos por habitante ano, comparando o Brasil e a Argentina.
a Argentina passou a ser o quarto país que mais consome ovos no mundo. Então eu queria trazer esse dado, principalmente dos nossos irmãos, que são nossos vizinhos aqui, e pensar no potencial de crescimento desse consumo. Hoje, por exemplo, o México já ultrapassou a casa dos 380, 390 ovos consumidos por habitante ano. Estão chegando já em 400 ovos por habitante ano. E se a gente pensar então a nível Brasil, que teve um consumo em 2022 de 241 ovos por habitante ano, a gente tem muito que crescer, muito que expandir. E quando os grandes produtores também estão crescendo, como está acontecendo, é claro, no país, isso não é ruim para o pequeno. Muitas vezes o pequeno acha que esse movimento de mercado, dos grandes crescendo, é ruim, mas não. Ele traz holofote para o produto, porque o cara que está crescendo, ele vai investir cada vez mais em marketing. E o marketing também investindo em consumo de ovos, em mostrar para a população a riqueza desse alimento para ela aumentar esse consumo. Então a gente tem uma relação direta entre aumento aí dos grandes que vão aumentar a propaganda, que vão fazer com que a população consuma mais ovos. E se o avicultor de pequeno e médio porte tiver antenado às inovações, fazer um trabalho certinho, não tem erro. Ele se insere e vai crescendo junto, porque tudo o mercado só vai se desenvolvendo, só vai expandindo e ganhando cada vez mais espaço. Então, na minha visão, nesse eixo aqui, no primeiro ponto para a gente discutir sobre investimento na área, é interessante analisar o que passou e quais são as projeções futuras. E as projeções futuras são muito otimistas. A gente tem um espaço de crescimento de consumo, de produção gigantesca no nosso país. Precisamos saber explorar cada vez melhor isso. O segundo ponto que eu queria trazer para vocês é com relação ao espaço na propriedade. A avicultura caipira, a produção de ovos em sistemas caipiras, ela é muito atrativa para quem tem uma área reduzida, um sítio, uma pequena chácara. Principalmente quem mora na cidade, tem uma área rural e só tem despesa com aquilo, só tem gastos, com a área rural. Dentro dessa perspectiva consegue gerar uma renda e consegue ali pagar as contas do sítio, pagar caseiro, pagar funcionário e tocar tranquilo. E vamos lembrar sempre que a métrica que a gente utiliza de cálculo são 7 aves por metro quadrado dentro do galpão e 2 aves por metro quadrado na área externa. E esse é um número muito importante de você ter em mente, principalmente quando você vai ajustar a sua área para o lucro que você quer receber. Vamos lembrar que ovo é volume, mas você com 200 aves, a gente tem vários cálculos com vários alunos, 200 poedeiras já dá para tirar um salário mínimo, claro, sem contar mão de obra, sem considerar alguns custos, 300, 200, 300 aves, você já consegue aí começar a tirar um salário mínimo por mês limpo no bolso. E o que é melhor é que você precisa de uma área extremamente reduzida. E esse é um dos principais motivos que muita gente procura a avicultura em sistema caipira, a produção de ovos caipiras, como uma estratégia de investimento, uma estratégia de negócio. Pelo espaço pequeno que você consegue trabalhar com um grande número de aves e ter retorno, ter resultado. Porque o ovo tem bom valor agregado. A gente transforma ração, milho, basicamente milho, farelo de soja, em uma proteína de alto valor biológico e, consequentemente, de alto valor agregado, que é o ovo. Então, por isso, a atividade se mostra muito vantajosa para quem tem uma área pequena, para quem quer começar a trabalhar em uma área pequena. E um terceiro motivo, e aqui relacionado muito a investidores que ficam de olho nessa atividade do agronegócio, na produção de ovos caipiras, é com relação ao ciclo. O ciclo é muito rápido, galinha tem um ciclo rápido. A cada 21 dias a gente tem uma nova geração chegando. 21 dias para chegar uma nova geração. Vamos pensar numa bovinocultura de leite, uma bovinocultura de corte. São 9 meses de gestação. Vamos pensar no ciclo de várias atividades do agronegócio brasileiro, que a gente tem aí, principalmente na produção animal, para bater um bovino, para bater um suíno, leva muito mais tempo do que o ciclo da poedeira, porque a gente tem 4 meses e meio aí de fase de cria e recria, que não está me dando retorno. Depois eu tenho mais de 1 ano e meio de produção.
tenho só 4 meses para começar a postura e depois 1 ano e meio produzindo o produto que eu vou vender para gerar lucro. Isso é muito interessante. Em um ciclo de 2 anos, aí que a gente considera de um lote de produção, você tem um giro muito rápido, um giro de grana grande, porque você já está produzindo bastante ovo nesse período e gira rápido. Mesmo com o sequenciamento de lotes, quem me acompanha sabe, preocupação que a gente tem de ter um negócio rentável e lucrativo a longo prazo, para você sempre ter uma renda recorrente e nunca deixar faltar ovo, precisa saber sequenciar os lotes certinho. E aí quando a gente sequencia esses lotes, mesmo fazendo um investimento mais alto no início, e aí mais para investidor que começa com um número maior de aves, lotes de 3.000, 5.000 aves, o retorno é no segundo ano. É impressionante quando a gente olha uma análise de viabilidade econômica da atividade. O retorno ele é muito atrativo, ele é muito rápido quando comparado a outros investimentos de vários setores. Se a gente pegar todos os setores do agronegócio, setores aí automobilísticos, setores de serviços, são poucas as atividades que conseguem dar um retorno tão rápido. Já no segundo ano, mesmo com todo o investimento, conseguindo gerar lucro, conseguindo aí ter um respiro na atividade. Mas é claro, para você realmente ter resultado, precisa de conhecimento. A Escola de Avicultores fornece vários caminhos aí para o conhecimento, desde projetos, a gente tem os cursos de formação online que estão fechados no momento e temos também o lançamento do nosso e-book, o livro digital, mais de 120 páginas, trazendo todos os detalhes, insights, desde o sequenciamento de lotes, a escolha assertiva da genética, a raça que você vai trabalhar, planta de galpão, detalhamento de infraestrutura, manejos nutricionais, manejos de programa de luz, tudo detalhadinho para você, tabela de formulação de ração. Então dá uma olhadinha aí no material e aproveita essa oportunidade de ter acesso a um conteúdo exclusivo desenvolvido por mim e especialmente para você que quer ter lucro com a produção de ovos em sistemas caipiras. Beleza? Obrigado por acompanhar esse vídeo até o final. Um grande abraço. Até o próximo.